Ok, estou aqui com o Delphi aberto, faz tempo, né, que a gente não vê a cara do Delphi. Então tá aqui ele. Eu vou mostrar agora o servidor da Software House, tá? O servidor da retaguarda da Software House, né? Como é que eu fiz o servidor? Sei que você já sabe, né? Nós mostramos lá como criar um novo servidor para o TRP Phoenix. São os mesmos passos para criar o servidor, tá? Como foi que eu criei os controllers? No gerador de código. Você já viu várias e várias vezes nós criando aí os controllers, né? Como é que eu criei os models? No gerador de código. Como foi que eu criei os services? No gerador de código, tá? Então essa parte repetitiva eu não vou mostrar mais, tá bom? Vou mostrar apenas a estrutura da minha aplicação aqui, ó. Eu tenho então a pasta controller. Em cadastros eu coloquei o empresa. Em NFE eu coloquei o NFE configuração. E em PDV o plano pagamento e o tipo plano, tá bom? São as minhas 4 tabelas lá da retaguarda. Essa mesma estrutura existe em model, a mesma estrutura existe em service, tá? Na pasta útil eu tenho a biblioteca e a constantes, tá? E o restante aqui é aquilo que a gente já conhece para o servidor Delphi. Tranquilo? Pronto. Agora o que é que eu tive que alterar nesse servidor para que eu recebesse o objeto do PagSeguro, né, que está vindo lá do site da T2TI, e tratasse esse objeto no momento em que a coisa está acontecendo. O PagSeguro recebeu uma requisição, ele mandou para o site da T2TI, o site da T2TI mandou para mim um objeto JSON e eu vou tratar ele aqui no servidor da retaguarda, tá? Bom, dentro de model aqui, ó, na pasta transiente, eu criei um objeto PagSeguro, tá? Aqui é ele, ó. Objeto PagSeguro. Daí eu coloquei código da transação, status da transação, código do status da transação, e-mail do cliente, método de pagamento, código do tipo de pagamento, código do produto, descrição do produto e valor unitário, tá? O objeto que a T2TI vai me enviar lá do site dela é esse cara aqui, ó. Tá? Ele vai vir com o código da transação, o status da transação, código e status da transação, tipo do pagamento, código do cliente, nome do cliente, enfim. São esses dados aqui que estão vindo para mim já no formato JSON. Todos esses dados o PagSeguro envia para o link que você informar lá no formato XML. Tá? Qualquer coisa, você recebe lá no formato XML, converte para JSON e consome o JSON do jeito que eu vou mostrar aqui para você. Você vai ter só um passo a mais, que é pegar o dado em XML e converter ele para JSON, tá bom? Isso aí eu vou deixar na sua mão para você fazer, tá? Pronto. Eu criei então esse cara aqui. Observe que o meu objeto PagSeguro ele tem menos dados do que o objeto que a T2TI está me mandando. Ela me manda mais coisas aqui. E o PagSeguro ele vai me mandar mais coisas ainda, tá? Mas, para mim, para o nosso caso aqui do Pegasus PDV, esses dados aqui a princípio estão resolvendo o meu problema, tá bom? Pronto, então primeiro eu criei esse objeto transiente. Depois, no caso aqui eu vou mostrar para você como é que está funcionando o plano pagamento, tá? Daqueles dados que nós temos aqui no quadro Trello, ó, nós temos ó, a parte financeira, armazenar os dados da empresa, que eu vou mostrar depois, utilizando o Pegasus PDV, e armazenar os dados de configuração da CBR Monitor, também eu vou mostrar depois, utilizando o Pegasus PDV. O que importa agora, que eu vou mostrar para você agora, é a parte financeira que vem direto do meio de pagamento, direto do PagSeguro, tá? Então vamos lá. Dentro de PDV eu tenho o PDV Plano Pagamento, né? Deixa eu mostrar como é que está o controller dele, ó. PDV Plano Pagamento Controller. Dentro do controller dele, do PDV Plano Pagamento, eu tenho o inserir, tá? No caso eu vou ter que receber um post, ok? Esse post ele cai aqui no inserir. Normalmente no inserir eu receberia no corpo dele um objeto PDV Plano Pagamento. Mas neste caso aqui eu estou recebendo ó, um objeto PagSeguro. Eu tive que mudar isso aqui, tá bom? Mudei na mão.
objeto PagSeguro. Daí aqui eu criei duas variáveis, ó. Objeto PagSeguro enviado, que é o que eu estou pegando aqui do corpo da requisição, tá? E o PDV plano pagamento, que é o objeto que eu vou mandar no final da requisição aqui para o meu usuário, beleza? Então aqui, ó, eu chamo o método atualizar, ó, eu criei um método atualizar no service, o service não tem esse método atualizar normalmente, não foi gerado pelo gerador de código, eu fui lá e criei. Para ele, eu estou enviando o objeto PagSeguro e esse método vai me retornar um PDV plano pagamento, que é o cara que eu vou mandar para quem chamou isso daqui, no caso, neste caso específico aqui, para o site da T2TI. Apenas o site da T2TI é que consome isso daqui, né? Ele manda uma requisição post com aquele objeto JSON, consome isso daqui e eu mando o objeto de volta para ele. Se você mandar do PagSeguro direto para o seu servidor, então você vai receber aqui um objeto XML. Aí você pode aqui converter logo de XML para JSON e continua fazendo da forma como eu estou fazendo aqui. Mas você não precisa mandar nada de volta para o PagSeguro, né? Tu não precisa renderizar isso daqui para o PagSeguro, não. Tá? De repente tu manda só um 200 e tá ok, tá? O PagSeguro ele não precisa desse retorno, né? Beleza? Então vamos lá. Eu vou entrar agora no método atualizado service. Este método atualizado service, ele foi feito do zero. O gerador de código ele não gerou nada aqui, tá? O método atualizar, então, eu recebo aqui o objeto PagSeguro enviado e vou retornar um PDV plano pagamento, tá? Beleza. Quais são as variáveis que eu crio aqui em cima? Eu crio a variável PDV plano pagamento e a PDV plano pagamento DB. Já a gente vai entender por quê. Eu tenho o tipo plano, tenho a empresa e tenho filtro, plano contratado e módulo fiscal, que são do tipo string, tá? Então veja, primeiro eu tenho que verificar se já existe um registro armazenado para a transação, pois neste caso iremos apenas atualizar o registro. Tranquilo? O primeiro passo é esse aí. O PagSeguro mandou uma requisição, nessa requisição veio o código da transação, tá? Daí eu vou na tabela PDV plano pagamento, aliás, é isso mesmo, na tabela PDV plano pagamento, e vou verificar se já existe essa transação lá armazenada, tá? Então aqui no caso do Delphi eu crio um filtro, ó, código de transação é igual ao código da transação enviada no objeto PagSeguro. Daí eu consulto o objeto filtro, passando esse filtro aqui, e pego o retorno nesse objeto PDV plano pagamento DB. Então esse cara aqui veio do banco de dados, tá? Se ele é diferente de nulo, então é porque existe um registro. Se existir o registro, eu apenas atualizo o status, tá? Vou pegar o status do pagamento e colocar o código do status da transação que veio lá do PagSeguro, né? Quais são esses códigos mesmo? Você lembra lá, né? 1 iniciou o pagamento, 2 está em análise, 3 ele pagou, 4 ele cancelou, 5 ele deu um chargeback, enfim. Está comentado lá na tabela PDV plano pagamento do Pegasus. Tá? Se você abrir essa tabela lá, esse arquivo, né? Se você abrir esse arquivo, você vai ver que tem esses comentários lá, tá? Pronto. Se o status for pago, então ele vai atualizar a data de pagamento e a data de expiração. Nós estamos fazendo esse cálculo da data de expiração lá no Pegasus já. Mas eu fiz o cálculo aqui na retaguarda e quando esse dado descer para mim lá no Pegasus, eu vou atualizar daqui esse dado. Eu não vou fazer esse cálculo lá, não. Vou deixar essa responsabilidade de calcular o plano da expiração aqui, tá? Ah, e tem até um detalhe que eu acabei de lembrar, vou colocar até um tudo lá agora, aqui no Pegasus PDV, vou colocar no contrata page, tá? NFC contrata page. Eu vou colocar um tudo aqui que é o seguinte, vou colocar em qualquer lugar aqui, só pra gente encontrar lá, tá? Vou colocar bem aqui assim, ó. Tudo.
criar um campo hash para a tabela PDV plano pagamento e calcular o hash do registro, tá? Por que isso? Quando nós colocarmos a data de expiração do plano, daí eu não vou continuar indo lá no banco de dados do servidor para pesquisar toda vez que o cara for usar a aplicação, não, tá? E aí, venceu o plano do cara, servidor? Não, eu vou pesquisar no banco local. E aí, o cara tá pago, o plano dele tá ativo, não expirou. Só que pode ter um esperto que entra ou abre o banco local, né, no SQLite, e altera a data da expiração. Tá? Bota para 50 anos na frente, nunca vai expirar o plano dele. Só que quando ele fizer isso, este novo campinho que eu vou colocar, que vai ter um hash do registro, ele não vai bater. Tá bom? Então nós temos que ter esse hash do registro no caso dessa tabela. Tá? Aí se o cara ele tentar modificar alguma coisa no banco de dados, vai aparecer uma mensagem, banco de dados corrompido, ele não consegue utilizar o sistema mais. Tá? Beleza. Voltando aqui então, se PDV plano pagamento DB, se o status do pagamento for 3, que é pago, o que ele vai fazer? Ele coloca a data de pagamento e depois ele verifica qual é o plano do cara. O plano é mensal, semestral ou anual. Se for semestral, ele soma a data atual com 30. Aliás, se for mensal, né? Se for semestral, ele soma com 180 e se for anual, ele soma com 365. Beleza? Daí ele chama o método alterar, passando o PDV plano pagamento e retorna o PDV plano pagamento DB. Tá? Se não existe um registro ainda no banco de dados, então a falta de registro no banco de dados indica que devemos criar um novo registro no banco de dados, né? Que só será inserido se tiver vindo um tipo de plano válido na requisição. Então vamos lá. Plano contratado. Plano contratado, eu vou ter que fazer uma pesquisa aqui dentro de biblioteca. Ó. Em biblioteca eu criei dois métodos, tá? É o método pegar plano PDV e o método pegar módulo fiscal PDV. Na descrição do meu produto, eu vou colocar lá T2, TI, Pegasus, PDV, NFCE, plano mensal. Nessa descrição, então, eu tenho NFCE e tenho mensal, né? Deixa eu mostrar aqui no Postman. Está aqui a descrição. T2, TI, Pegasus, PDV, NFCE, assinatura mensal. Tá? Então aqui eu tenho a informação NFCE e tenho a informação mensal. Beleza? É dessa descrição aqui que eu vou pegar qual é o tipo de plano e qual é o módulo fiscal. Tá? Se tiver mensal, o tipo de plano é M, semestral S, anual A. Se vier NFC, é NFC. Se for SAT, é SAT. Se for MFE, é MFE. Tá? Como eu estou criando um link de pagamento e ele é muito restrito, né? Ele não permite que eu coloque código nem nada disso, então o jeito é eu colocar a minha descrição ali com dados que eu desejo e daí eu faço uma pesquisa na descrição do produto para eu saber qual é o plano e qual é o módulo fiscal, tá bom? Muito bem, retornando aqui. Então eu pego o plano, passo na descrição do produto lá para aquela função da biblioteca e guardo em plano contratado. A mesma coisa eu faço com o módulo e guardo em módulo fiscal. Daí eu crio um filtro aqui, ó. Plano é o plano contratado, módulo fiscal é o módulo fiscal e vou na tabela tipo plano. Tá? E consulto o objeto com base nesse filtro aqui. Se existir esse plano, aí é que eu faço alguma coisa. Se não existir, veio alguma coisa errada para esse servidor aqui. Apareceu alguma requisição que não veio do PagSeguro ou o PagSeguro mandou alguma coisa esquisita. Tá? Aí eu não vou fazer nada. Eu só vou tratar, só vou cadastrar o registro no banco de dados se vier um plano válido. Tá bom? Muito bem. Então vamos lá. Eu instancio então um PDV plano pagamento. No ID PDV tipo plano eu coloco o ID do tipo plano que eu peguei aqui em cima. Código da transação, eu coloco o código da transação que veio no objeto do PagSeguro. Status pagamento, método de pagamento, código do pagamento,
valor, e-mail do pagamento, data da solicitação é agora e plano é o plano contratado que eu peguei ali em cima, tá? Daí eu tento encontrar a empresa pelo e-mail. Se não encontrar, o usuário terá que informar o código da transação na app para reconhecer o seu pagamento. Então eu crio um filtro aqui, ó, e-mail igual ao e-mail do cliente que veio no objeto do PagSeguro. Tento encontrar aqui uma empresa com esse e-mail. Se eu encontrar, eu vinculo o ID da empresa. É por isso que o ID da empresa, lá no DER, ele não tem o not null marcado, tá? Porque ele pode ficar nulo, tá bom? Pode acontecer, como eu mencionei, o caso do cara pagar no PagSeguro com um e-mail que não é o e-mail que está cadastrado para a empresa na aplicação, tá? Depois disso daí, eu insiro esse registro no banco de dados e retorno esse objeto para quem chamou, tá? Então vamos fazer um teste, né? Eu vou executar a aplicação e aqui termina, né? Essa parte do servidor, a parte financeira, tá bom? Vamos executar o servidor Delphi. Ele roda na porta 8085, então aqui no Postman eu vou fazer uma requisição para o 8085, PDV plano pagamento, eu vou passar aqui, ó, como se o e-mail da empresa fosse delphi@gmail.com e o status da transação vai ser 1, tá bom? E a transação aqui eu vou colocar a 00. Pronto. Vai tentar procurar por essa transação, ela não vai existir. Aqui no banco de dados, ó. PDV plano pagamento. A transação A00 não vai existir, tá? Então ele vai inserir um novo registro. A empresa com o e-mail delphi@gmail.com também não existe. Ok? Eu só tenho essa empresa cadastrada. Então aqui na minha tabela ele vai inserir um novo registro com o ID da empresa nulo, neste caso, tá? Então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer, né? O servidor está rodando, o Postman já está ok, vou clicar em Send, vamos ver aqui embaixo o que vai acontecer. Mandei, ele retornou aqui, ó. Vamos ver o que foi que aconteceu aqui. Ele já registrou aqui o registro número 23. Veja que a data do pagamento ficou nula, que eu não coloquei. O status do pagamento ficou 1, que está em análise. E a data de expiração aqui, ó, também está nula, tá? Daí agora o PagSeguro vai me mandar outra requisição. Nessa outra requisição ele vai colocar aqui o status da transação 3, ou seja, ela foi paga, tá? E é só isso mesmo que eu vou mudar. Pronto, vou mandar de novo. Agora ele me retorna o ID 23, ó. E ele fez uma alteração aqui. Vamos lá. Ele alterou aqui a data do pagamento, ele inseriu, né, a data do pagamento. E na data de expiração ele colocou, como é um plano mensal, né, ele colocou aqui a data do pagamento mais 30 dias, tá? 9/9. Ele foi para 9/10. Beleza? Então é isso. Essa primeira parte do nosso servidor está controlando a parte financeira, né? Depois eu vou fazer a parte de atualização dos dados da empresa e atualização dos dados do PagSeguro, tá? E ainda no servidor nós temos que ter um esquema para configurar cada CBR monitor para cada empresa que está se inscrevendo, né? Que está tá entrando no plano aí para utilizar a aplicação, né? Faltam esses detalhes aí para o servidor ficar 100%, né? E para a gente colocar aí a nossa aplicação em produção. É bastante coisa, né? Quando é para produção, o bicho pega, tá? Mas a gente está chegando perto aí de ver a nossa aplicação em produção, tá bom?